Vou começar fazendo uma declaração polêmica aqui. Não existe zoom. Você ouviu o zoom e usou o zoom da forma errada a sua vida toda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno e antes de qualquer coisa, senta o dedo nesse like, se inscreva no meu canal que isso me ajuda demais. Zoom foi um nome dado só para fins de marketing. As fabricantes, né, no que estavam lançando aqueles modelos que a lente saltava um pouquinho para fora ali, né, ou seja, dava um pequeno zoom, inventaram esse nome aí só para fazer propaganda e falar que a câmera era melhor porque tinha mais zoom ou menos zoom. Só que o fato é, o zoom na fotografia a gente chama de distância focal. E essa distância focal, ela é medida em milímetros. Então, como o propósito dos fabricantes era popularizar a câmera fotográfica digital, em vez de ficar explicando o que era aquela da distância focal, o que era milímetros, eles falavam que a câmera tinha zoom de 5 vezes. Era muito mais fácil para se vender. E convenhamos que na prática isso funcionou bastante. Era muito mais prático e funcional você falar que a câmera tinha um zoom de 5 vezes do que falar que ela tinha tantos milímetros de distância focal. Eu vou conceituar aqui, você vai ver que não é nada de outro mundo, é uma coisa bem simples até, perto do que a gente já viu aqui de fotografia, essa parte da distância focal é fichinha. Então, como eu falei, distância focal é medida em milímetros. Então, quanto mais milímetros a gente tem numa lente, significa que ela tem mais zoom. Só que fica tranquilo, a gente não precisa medir esses milímetros, é bem mais simples, já está todas as informações ali bem na nossa cara. Só vou explicar como que funciona o conceito. Na câmera, a gente tem, né, o sensor, como a gente já viu nos módulos anteriores, e a gente tem na lente o que a gente chama de centro óptico. Então, a distância desse centro óptico da lente para o sensor da câmera, ela é uma distância consideravelmente pequena, e essa distância é medida em milímetros. Ou seja, quando a gente fala que uma lente tem tantos milímetros, ou ela vai até tantos milímetros, é essa distância que a gente está falando entre o sensor da câmera e o centro óptico da lente. Só que por mais que eu estou falando centro, né, óptico da lente, não é no centro. É um elemento que fica bem ali, bem no comecinho da lente. Ele tem esse nome de centro óptico, só que ele fica localizado bem ali perto do bocal da lente. Só que conforme a gente gira a nossa lente para dar zoom, ela vai esticar. No que a gente estica a nossa lente, o centro óptico que estava paradinho ali perto do bocal, ele vai mais para dentro da lente. Então ele vai se distanciar mais ali do sensor. Então quanto mais a gente estica a lente, mais milímetros vai ter de distância entre o sensor e o centro óptico da lente e, consequentemente, a gente vai ter mais zoom. Eu acho que deu para entender o que é o tal do zoom em se falando de medidas de distância focal. Só para a gente entender, o zoom é quando a gente chega mais perto de um assunto ali, ou seja, dá aquela aproximada na imagem. Num celular que não tem lentes que possibilitam fazer esse giro, né, essa esticada na lente, o celular, o zoom dele é considerado como zoom digital. Na verdade, é só o que o celular faz, ele só está ampliando a imagem, cortando as arestas aqui, as bordas, para deixar o assunto que estava menorzinho ali, deixar ele maior. Não que aproximou, né, a lente do assunto. Já na câmera, quando a gente dá o tal do zoom esticando a lente, aí sim a gente tem um conjunto de elementos dentro da lente que eles vão ali se posicionando de forma que vira como se fosse uma luneta, digamos assim. Ou seja, ele vai conseguir pegar uma distância, né, observar um assunto numa maior distância possível. Então, só voltando aqui na questão do zoom do celular, no que a gente aumenta a imagem, lembra o exemplo que eu dei sobre o megapixel lá no primeiro módulo? Então, no que a gente está aumentando a imagem, né, esticando a imagem só para a gente aumentar o tamanho do objeto ou do assunto que tem na foto, a gente está aumentando a imagem, consequentemente a gente vai expandir mais os pixels e vai chegar uma hora que se você esticar muito, der muito zoom no celular, a imagem vai ficar muito ruim, porque ela vai estar muito pixelada, por conta de esticou a imagem só para cortar a parte de fora aqui das bordas, para a gente dar uma ampliação
no objeto que está no centro da foto. Ou seja, não que a lente captou ali um ângulo mais longe. Não, na verdade o celular só foi ampliando a imagem dele. Ó, nessa ilustração, dá para a gente reparar que quanto menos milímetros eu tenho, eu pego um ângulo mais aberto. No que eu vou colocando ali mais milímetros de distância focal, né, no que eu vou esticando a lente, eu vou reduzindo o meu ângulo de visão, só que em compensação eu vou conseguir enxergar mais longe. Então dá para a gente perceber aqui que nessa faixa azul eu estou com um ângulo de visão um pouco mais aberto. Daí no que a gente vai dando o zoom ali, né, esticando a lente, eu vou reduzindo esse ângulo de visão, só que eu vou pegando consigo enxergar mais longe, né, até chegar ali nessa faixa rosa, que eu tenho um ângulo de visão muito estreito, é um ângulo bem estreitinho ali, só que por compensação, né, a gente está vendo uma coisa muito mais longe. Ó, esse exemplo aqui dá para a gente entender bastante como que funciona na prática. Então a gente tem ali uma cena de uma montanha aparecendo ali, com 14 milímetros, então a gente tem um ângulo de visão bastante aberto, a gente pega as montanhas como num todo. No que a gente vai esticando a lente, né, vai aumentando os milímetros, ou seja, vai dando zoom, a gente consegue perceber que essa montanha ela começa a ficar mais próxima. Consequentemente, a gente consegue ver ali que as bordas vão saindo fora da imagem. Ó, em 35 milímetros, a gente já perdeu parte da extremidade da montanha. Em 50 milímetros, a gente já não tem mais nenhuma borda da montanha visível ali, a gente já está aproximando bastante as montanhas. Em 70 também, 85 mais ainda, até chegar ali, ó, em 200 milímetros, a gente já consegue perceber que tem uma construção no pé da montanha. E se a gente esticar mais ainda, chegando ali em 400 milímetros, olha o tamanho do zoom que a gente conseguiu dar aqui. A gente consegue ver ali com mais detalhes que tem ali uma construção, tem, sei lá, algumas casinhas. Então, vamos comparar a primeira aqui, onde a gente tem um ângulo mais aberto, só que a gente não consegue enxergar lá longe, com a última foto, que a gente tem um ângulo bem fechado, só que dá para enxergar muito mais longe, com muito mais detalhe. Então, basicamente, isso seria o zoom, só que em vez de a gente medir por vezes, né, de aproximação, uma vez, duas vezes, 5 vezes, a gente mede por distância focal. Então, quanto mais milímetros a nossa lente tem de distância focal, a gente sabe que a gente vai ter um zoom maior, ou seja, vai pegar uma imagem muito mais longe. Tá a fim de aprender fotografia de um jeito simples e muito eficiente? Então se liga nessa novidade, hein? Um curso online com mais de 30 horas de conteúdo que você pode assistir quando e onde quiser, e o melhor, né? Com certificado. São mais de 120 aulas que vão te ensinar praticamente tudo sobre fotografia, desde como buscar o melhor ângulo, trabalhar com a luz, como configurar a câmera e até mesmo como pedir poses. E além disso, ainda tem o módulo de edição de imagens usando o Lightroom e o Photoshop. Você vai aprender desde como que abre uma foto, como que altera a cor, como que tira ou coloca objeto na foto, e até mesmo dar aquele tratamento de pele profissional para tirar imperfeições. Então, se você quer aprender fotografia e melhorar as suas fotos, esse curso aqui é o ideal para você, até porque, né, são 2 cursos em um, o de fotografia e de edição de imagens. Clica no link que está aqui na descrição, dá uma olhada em todo o conteúdo que eu preparei especialmente para você e aproveita o preço promocional de lançamento.